do Senhor. Porque eu percebi agora que meus olhos foram abertos. Que, escute, eu violei a minha consciência. Eu violei a minha consciência por causa de submissão a pessoas que então estavam ali acima de mim ou na cobertura, como se diz, da minha vida. Você viu o perigo disso? Isso é muito comum, irmãos. Porque não foi isso que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que nos sujeitemos, aí está outro alelon, Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não há nenhum tipo de hierarquização na casa de Deus. Não há ninguém que possa reivindicar nada em termos de autoridade na casa de Deus, porque não é assim que funciona. A autoridade na vida de alguém, e nesse sentido mais amplo, seja um irmão ou seja uma irmã, tem que ser pura e exclusivamente reconhecida e testificada no coração dos irmãos pelo Espírito Santo. Só. Ponto final. Ninguém alega nada, ninguém se apresenta como nada, eu sou nada, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, ou seja lá o que for, nada. Porque não há nada na Bíblia que nos ensine por esse caminho, muito pelo contrário. A única fonte de autoridade é Deus. Aqui, irmão, queria te chamar a atenção. Nosso irmão Watmani foi um vaso precioso na casa de Deus. Mas ele tem uma obra chamada autoridade espiritual. E é uma obra para ser lida com muito cuidado. Porque, olha, estritamente falando, preste atenção, Deus não delega autoridade para ninguém. Então, como funciona? Não há autoridade na casa de Deus? Como funciona? Funciona assim. Ele é a única e exclusiva fonte de autoridade. Onde Deus está e encontra caminho para ser expresso, ali a autoridade de Deus é demonstrada. E não só demonstrada, reconhecida por outros, pela testificação do Espírito de Deus. Só isso. Então, o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é manifestação da presença do Deus vivo. Quando há manifestação da presença do Deus vivo, há manifestação de autoridade espiritual. Então, sim, Paulo pode dizer assim para os coríntios: eu vou até vós, espero ir até vós com brandura e não com vara. Lembra-se, segundo os Coríntios? Porque Deus me chamou, então, para a vossa edificação. Usar da autoridade, ele usa a expressão ali, autoridade, da autoridade que Deus me confiou, para edificação e não para destruir. Você vê? Por que Paulo alegava essa autoridade para os coríntios? Se você conhece bem a epístola, porque ele não faz isso em nenhuma outra, é por causa da fraqueza dos próprios coríntios. Irmãos, é muito lindo. Ele vê que os coríntios, que eram filhos espirituais dele, estavam questionando, pelo menos uma parte deles, a apostolicidade de Paulo. E sabe o que Paulo viu? Não, eles estão me ferindo com isso. Eu sou o apóstolo do Senhor. Ele me encontrou na estrada de Damasco. Nada disso. Sabe o que ele vê? Ele vê que se eles se contrapuserem a isso, eles sofrerão dano. Eles sofrerão dano. Porque eles deixarão de usufruir de tudo que esse amado servo do Senhor era para os coríntios e para muitos outros mais. Deixarão de usufruir. Porque teriam a liberdade de deixar. Se eles dissessem, aqui Paulo não, então é aqui Paulo não. Porque Paulo sabe que eles teriam autonomia para fazer isso. Da mesma maneira que João sabe. Eu quis ir até vós, mas um Diótrefes gosta de exercer primazia entre vós, não nos dá acolhida. Eles conheciam muito bem os princípios da igreja local. E sabiam que a igreja local era autônoma, governada por anciãos, homens de caráter mais velhos, e que respondia diretamente ao Senhor por tudo que deveria entrar ou não entrar naquela expressão do corpo de Cristo. E eles seriam responsáveis e responderiam ao Senhor. Atos 20, Paulo falando com os presbíteros de Éfeso. Eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Se levantarão lobos ferozes entre vós, para atrair discípulos atrás de si. Não pouparão o rebanho, dizendo, olha, estou indo embora. Gastei meu tempo com vocês, foram 3 anos em vigílias, em lágrimas, exortando a cada um. Não é? Tenho que seguir. Eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, e Ele vai edificá-los. Mas guardem-se aqui, guardem-se ali, cuidai de vós mesmos,
para que então possam cuidar do rebanho que o Senhor vos tem confiado como episcopos, supervisores, né, dominadores. Irmãos, que o Senhor nos ajude a rever todas essas coisas. Tão importantes elas são, tantos irmãos têm sofrido tanto por isso, perdido o fio da obra de Deus, cansados, cansando outros, envolvidos em esferas de hierarquia, não entendendo exatamente a questão de autoridade. Guarde-nos o Senhor. Por outro lado, a interdependência entre as assembleias é tão maravilhosa. Sabe uma das coisas que muitos irmãos não entendem que tem ocorrido conosco? Uma das coisas? Graças ao Senhor, de alguma maneira, olhos têm sido abertos para, de alguma forma, começarem a compreender que nossa comunhão não tem hierarquia, que nós não temos assembleia matriz e nem assembleia filial, que nós não temos equipe de obra que gerencia um determinado número de igrejas, que o canal Só Palavra não é um instrumento que tem uma equipe ministerial ligada ao canal que faz um tipo de obra que chama Só Palavra. Guardemos-nos disso, isso não existe, amados irmãos.